Nessa videoaula estaremos falando um pouquinho sobre arranjos ou combinação. Eis uma dúvida dos nossos alunos. Ao resolver problemas matemáticos que envolvem esses assuntos, sempre a pergunta: professor, é arranjo ou é uma combinação? Vamos lá. Primeiro probleminha. Em um colégio, 8 alunos candidataram-se para ocupar cargos de presidente e vice-presidente do Grêmio Estudantil. De quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? Segundo problema, Guilherme vai realizar uma viagem e quer escolher 3 entre 7 camisetas. De quantos modos distintos ele pode escolher as camisetas? No primeiro problema, eu tenho cargos, ou seja, eu vou escolher entre 8, eu vou escolher 2 pessoas, porém essas 2 pessoas terão cargos de presidente e vice-presidente. No segundo problema, Guilherme, ele quer escolher 3 camisetas entre 7 camisetas. Veja que a ordem dessas camisetas não é importante. Já no problema 1, os cargos são importantes. Por quê? João presidente e Pedro vice-presidente é um agrupamento. E se eu inverter Pedro como presidente e João vice-presidente, é um agrupamento diferente, as funções são diferentes. Então, toda vez que eu tiver uma ordem, uma função, algo que se define para esse agrupamento, nós temos um exemplo de arranjo, ok? E quando a ordem não é importante no meu agrupamento, nós temos um exemplo de combinação simples. E vamos resolver de uma forma bem simples esses problemas, simplesmente usando a multiplicação. Vamos lá, no primeiro problema, nós temos um exemplo de um arranjo de 8 e eu vou escolher 2. Para escolher o presidente, eu tenho 8 possibilidades. E para escolher o vice-presidente, eu tenho 7 possibilidades. 8 vezes 7, 56. Só isso. Acabou. Usando o princípio multiplicativo, 8 vezes 7, 56. Preciso desprezar a ordem entre eles? É importante essa ordem entre eles? É importante. Então, eu não preciso desprezar essa ordem. No segundo problema, Guilherme tem 7 camisetas. Entre 3. Então, nós temos a primeira camiseta e tem 7 possibilidades. A segunda camiseta ele tem 6 possibilidades. E a terceira camiseta ele tem 5 possibilidades. Dividido por 3 fatorial. Por que esse 3 fatorial? Eis a questão. Por que 3 fatorial? Suponhamos que Guilherme tenha escolhido camiseta preta, branca e azul, ou preta, azul e branca, branca, azul, preta, branca, preta e azul, azul, preta e branca, azul, branca e preta, e preta. Veja só que preta, branca, azul, todas essas combinações que eu fiz aqui é equivalente ao mesmo agrupamento. Eu permutei as 3 camisetas, eu permutei uma permutação de 3 camisetas que é igual a 3 fatorial. Se eu fizer só 7 vezes 6 vezes 5, eu vou estar contando essa combinação aqui, ó, de elementos entre preta, branca e azul 6 vezes. Como eu só quero uma, eu preciso dividir por 6, que é 3 fatorial. Eu preciso dividir pela permutação dos meus agrupamentos. Basta você ter esse princípio de desprezos de ordem para que você consiga resolver os problemas de combinação com mais facilidade. Então, finalizando o exercício, uma combinação de 7 para 3 é igual a 7 vezes 6 vezes 5, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 6 simplificando com 3, 2. 2 com 2, 1. Sobrou somente 35, ok? Para alguns alunos podem se perguntar: professor, mas eu vi
que existe uma fórmula para resolver esse problema. Existe sim. Para fazer um arranjo, nós temos a seguinte fórmula, ó, ANP é igual a N fatorial e N menos P fatorial. Convido vocês a usar esses dados do problema e chegar no mesmo 56. Fica como critério de vocês, ok? Faço esse convite, vocês vão verificar que não tem necessidade de ficar decorando essa fórmula, basta simplesmente eu fazer a multiplicação. A mesma coisa para a combinação, eu faço o convite para vocês se divertirem um pouquinho, caso queiram usar essa fórmula e encontrar n fatorial, p fatorial e n menos p fatorial. Faço o convite, tente resolver o mesmo problema, encontrar o mesmo 35 através dessa fórmula. Fica como exercício para vocês. Pessoal, daremos agora início a uma série de resolução de problemas envolvendo análise combinatória, dentre elas, conceitos de arranjo e combinação simples. O primeiro problema lhe diz o seguinte: uma equipe de 10 pesquisadores é formada por 7 brasileiros e 3 estrangeiros. Para apresentar um projeto a uma empresa, será necessário escolher 5 pesquisadores, dos quais, no mínimo, um deve ser estrangeiro. De quantas formas distintas poderá ser feita essa escolha? Vamos denotar B por brasileiros, nós temos 7 brasileiros e 3 estrangeiros. Bom, se eu quero tem que ter no mínimo um estrangeiro, então nós podemos ter essa possibilidade, um estrangeiro e 4 brasileiros. Tá? Para escolher, isso implica que para escolher um estrangeiro, eu tenho 3 pessoas, então é uma combinação de 3 para 1, vezes, para escolher 4 brasileiros, eu tenho 7 brasileiros. Quero escolher 4. Uma combinação de 3 para 1, eu quero escolher somente uma pessoa, isso é igual a 3. Uma combinação de 7 para 4 seria 7, para escolher a primeira pessoa 7, a segunda 6, a terceira 5, a quarta eu tenho 4 possibilidades. Lembrando do princípio do desprezo da ordem, desprezo a ordem das pessoas, então divido por 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu tenho um arranjo, eu não tenho necessidade de dividir por esse 4 fatorial, por essa permutação de 4 pessoas, porque ela ocupa uma ordem dentro do meu agrupamento. Fazendo as simplificações, nós temos o seguinte: 4 divide com 4, 6 divide com 3, que é igual a 2, e 2 com o 2 é igual a 1, restando 3 vezes 7 vezes 5, ou seja, 3 vezes 7, 21, vezes 5, 105. A outra possibilidade de escolha é eu estar escolhendo 2 estrangeiros e 3 brasileiros, porque eu tenho tem que ser no mínimo um estrangeiro. Isso implica uma combinação de 3 estrangeiros, eu quero escolher 2, vezes uma combinação de 7 brasileiros, eu quero escolher 3. Para escolher o primeiro estrangeiro, eu tenho 3 possibilidades. Para escolher o segundo estrangeiro, eu tenho 2 possibilidades. Como são 2 pessoas, eu desprezo a ordem, dividido por 2 fatorial. Vezes, combinação de 7 para 3. 7 possibilidades de escolher o primeiro brasileiro, 6 possibilidades de escolher o segundo brasileiro e 5 possibilidades de escolher o terceiro brasileiro. Desprezo a ordem, que é igual a
3 fatorial, desprezam a ordem das pessoas. Muito importante que você tenha compreendido lá no início do vídeo esse conceito. Bom, eu sei que 2 fatorial é 2 vezes 1, simplifica com 2, que é igual a 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é igual a 6. Simplifica aqui, e restando simplesmente 3 vezes 7 vezes 5, que também é igual a 105 possibilidades. E o nosso terceiro caso seria 3 estrangeiros e 2 brasileiros. Isso implica uma combinação de 3, eu quero escolher 3, vezes uma combinação de 7 brasileiros, eu quero escolher 2. 3 estrangeiros, eu quero escolher 3. Bom, só tem uma possibilidade, vamos mostrar isso. 3 para a primeira, 2 para a segunda e 1 para a terceira. Desprezo a ordem entre eles, que é igual a 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 é 6 e 3 fatorial também é 6, simplificando vai dar 1. Vezes, combinação de 7 brasileiros, quero escolher 2. 7 para o primeiro, 6 para o segundo. Desprezo a ordem, que é 2 fatorial. Simplificando, 3 vezes 2 vezes 1. Bom, nós vimos que 3 vezes 2 é 6 e 3 fatorial também é 6. 6 dividido por 6, isso é igual a 1. 6 dividido por 2 fatorial, 2 fatorial é 2. Isso aqui vai dar 3. 7 vezes 3, 21. Isso é igual a 21. Tendo 21 possibilidades de escolher 3 brasileiros e 3 estrangeiros e 2 brasileiros. Como eu posso ter tanto a primeira opção como a segunda ou a terceira, basta eu somar os 3 casos. Então, nós temos um total de 105 mais 105 mais 21. Isso é igual a 210, 231 formas distintas. Vamos para mais uma resolução de uma situação-problema envolvendo conceitos de análise combinatória. Para a eleição de um corpo dirigente de uma empresa, 8 pessoas são pré-selecionadas. De quantas maneiras distintas poderão ser escolhidos o presidente, o vice-presidente e o diretor financeiro, se apenas 2 deles têm conhecimentos para assumir a diretoria financeira? Então, nosso problema maior é descobrir quanto ao financeiro. Só tenho 2 pessoas, então dessas 2 pessoas eu preciso escolher uma única pessoa para diretor financeiro. Então, eu tenho um arranjo de 2 para 1. Já presidente e vice-presidente, qualquer uma das pessoas pode ser. Então, eu tenho que escolher um diretor financeiro, um arranjo de 2 para 1, e me restam 7 pessoas para escolher um presidente e um vice-presidente. Temos um arranjo de 7 para 2. Por que um arranjo? Porque as pessoas têm funções definidas, presidente, vice-presidente e diretor financeiro. Se não tivesse essas funções definidas, teríamos um exemplo de combinação. Um arranjo de 7 para 2 é a mesma coisa do que para escolher a primeira pessoa, 7. Para escolher a segunda pessoa, 6. Simplesmente 7 vezes 6, 42. Não precisa pensar nas fórmulas. Eu deixo o convite para vocês, caso queiram usar a fórmula para resolver isso aqui. Ok? E um arranjo de 2 para 1, para escolher a primeira pessoa, eu só tenho 2 possibilidades. Portanto, um arranjo de 7 para 2 é igual a 42, vezes um arranjo de 2 para 1 é igual a 2, totalizando 84 maneiras de fazer essa escolha. E até o próximo exercício.